Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem, pontualmente, pessoal, vamos tratar com vocês do Instituto da Denunciação da Lide. Bem, a denunciação da lide, pessoal, é uma clara modalidade de intervenção de terceiros provocada. Nesse sentido de consequência, há nitidamente uma relação jurídica processual que envolve uma ação principal e uma ação de regresso. Bem, vamos aqui. Bem, a denunciação da lide, pessoal, é claramente uma modalidade de provocar de intervenção de terceiros na relação jurídica processual, onde terceiro chamado de denunciado, ele visa litigar em conjunto com o denunciante. Havendo, portanto, a sucumbência do denunciante, o denunciado é obrigado a ressarcir o denunciante. Então, veja, se o denunciante na ação principal sucumbir, perder a causa, o denunciado é obrigado ao que, gente? Ressarcir o denunciante. Então, aqui no caso pontual, nós temos aqui uma relação jurídico-processual envolvendo AJR, autor, juiz, réu. R denuncia a lide, pessoal, chamando ao feito quem? Chamando para participar do feito processual D. Então, nesse sentido de consequência, suponhamos que nessa relação jurídico-processual A, autor, é vitorioso da ação. O que vai acontecer? R, em razão da denunciação da lide, vai exigir o ressarcimento de quem, gente? De D. Evidentemente, pessoal, as situações em que envolve denunciação da lide é porque há uma relação jurídica de direito material entre o denunciante e o denunciado. Lembrando que o denunciante é aquele que provoca a denunciação e o denunciado é o terceiro que ingressa na relação jurídica processual. Bem, coloquei aqui para vocês um exemplo bem fácil. Olha só, A é o locador envolvendo direito material. Nesse sentido pontual, o R é o fiador da relação jurídica contratual. Para quem não lembra ou para quem não sabe, o fiador ele garante o contrato. É o camarada que simplesmente, havendo uma inadimplência da parte da qual ele ali está representando, que está ali assessorando ao nível financeiro, se esse camarada deixa de pagar, quem que vai responsabilizar-se? O fiador. Aí o fiador é chamado para pagar o débito. Então, nesse sentido de consequência, o autor, né, proprietário do bem, realizou uma locação de um bem imóvel para D, que aqui no caso é o denunciado. O D, por infelicidade ou outra, não honrou com a sua palavra quanto ao cumprimento das obrigações contratuais. Então, quem vai pagar a conta? É o fiador. Bem, o A sabe que o D não tem dinheiro para pagar, portanto, as prestações da locação atrasadas. Então, ele vai procurar quem? Quem tem dinheiro. Lembrar pontualmente que a garantia do credor é o débito do devedor. O devedor não tem dinheiro, então vai partir para agora, o fiador. Então, ele vai processar quem? O fiador. O fiador, na relação jurídica processual, depois devidamente citado, se manifesta no processo, e ele fala assim, rapaz, olha, é o seguinte, tem um contrato de locação, eu sou fiador do contrato, e eu estou aqui, portanto, denunciando a lide D, que é a pessoa da qual realmente havia nessa relação jurídica processual, pelo direito material, a condição de locador, inquilino, possuidor direto do bem. Então veja, na denunciação da lide é uma forma clara, translúcida, de regularizar, ajustar qualquer injustiça, qualquer impropriedade que envolva um direito material invocado por uma das partes, mas que há nesse sentido um melhor contorno, um outro direito material ou também um alcance do direito material originário que deve ser suscitado em juízo. No caso em comento, é o contrato de locação, tem a figura do fiador, tem a figura do locador, tem a figura do locatário. Locatário é aquele que está ali no bem. Então, não pagou o locatário, o locador, proprietário, sabe que não vai ter dinheiro o locatário, aí ele corre atrás do fiador para pegar o dinheiro. Então, veja, vamos supor, né, na pior das hipóteses, perante RD, vamos supor que A torne-se vitorioso nesse processo judicial. O que vai acontecer? Como já houve a denunciação da lide, o R vai, portanto, pessoal, se beneficiar, vai ser ressarcido perante D, que deixou de honrar com sua palavra no contrato. Então, havendo a sucumbência do R, que é o réu da relação, que é o fiador, ele vai migrar as atenções para fazer o levantamento do dinheiro perante quem, gente? Perante o denunciado.
Bem, a denunciação da lide, pessoal, como eu já havia falado no início do nosso curso, ele não só ocorre perante o autor, porque o autor também pode denunciar a lide, mas também pelo réu, que também pode denunciar a lide. Inclusive, a hipótese de denunciação da lide do autor prevista no artigo 127 do Código Processual Civil Brasileiro. Bem, então a gente não ir muito além, e vamos, portanto, indo devagar, eu vou ler com vocês o artigo 125 do CPC, e aí a gente vai avançando, evidentemente, com a matéria. Beleza? Tranquilo? Bem, só lembrando que a denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Eu coloquei aqui um exemplo bem fácil, bem citado. Aliás, os livros citam todos eles. Então, só para a gente poder entender a matéria, beleza? Mas tanto o autor quanto o réu pode realizar a denunciação da lide. Bem, eu coloquei aqui logo de cara aqui a denunciação da lide para a gente poder avançar logo, tá bom? Bem, o artigo 125 do Código de Processo Civil diz o seguinte: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Então, qualquer das partes aqui que estar aqui vinculada, dita é autor e réu. Então, o autor pode denunciar a lide, o réu também pode denunciar a lide. E isso está bem claro, pontualmente, pessoal, na leitura do artigo 127 e 128. Por quê? O 127 se dedica com a denunciação da lide feita pelo autor e o artigo 128 se dedica à denunciação da lide pelo réu. Bem, o 125 diz o seguinte: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. E, inciso 2, aquele que tiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Bem, pessoal, eu sou ciente categoricamente que vocês ainda não tiveram aula sobre evicção, tá? Sei efetivamente que no próximo semestre vocês terão a disciplina condizente a direito civil que vai tratar da evicção. Mas eu vou trazer algumas pinceladas para vocês, sem me aprofundar evidentemente, mas quem quiser estudar com mais detalhes a evicção, eu tenho uma videoaula específica sobre isso em contratos, tá bom? Bem, vamos aqui pontualmente ao artigo 427, vamos aqui nesse sentido, 447, desculpa, 447. Vamos aqui estudar rapidamente a evicção, tá? Que estudo da evicção. Bem, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Vamos aqui. Pessoal, vamos supor pontualmente que existe um indivíduo, né? Vou chamar aqui de fulano. O fulano, ele vende um imóvel para Beltrano. Só que o imóvel, pessoal, que fulano vendeu para Beltrano é de X. E aí, de um momento ou outro, X toma conhecimento que fulano vendeu um imóvel para Beltrano. E toma conhecimento como? Beltrano residindo na casa dele, no apartamento dele, no sítio dele, enfim. O que X vai fazer? Vai processar, lógico, Beltrano, dizer assim: cara, tu tá na minha casa, tá no meu apartamento, tá no meu sítio, na minha fazenda. Peraí, por favor, você tá maluco, você tá no meu imóvel. O que vai acontecer com o Beltrano, gente? Beltrano vai denunciar, além de quem, gente? Fulano, que vendeu o imóvel. Então, basicamente, lógico, tem muito mais informações para isso. Eu estou respeitando o teu momento, tá? Eu respeito muito isso do meu aluno. Eu estou respeitando o teu momento. Então, para evicção, é esse tipo de situação. Então, veja, Beltrano, portanto, pessoal, ele não tem nada a ver com a conversa. Ele simplesmente pagou inclusive à vista o bem imóvel e levou um susto, recebendo o mandato de citação, inclusive nesse sentido, para comparecer evidentemente em juízo, porque estava ali pontualmente no imóvel de supostamente de X, sendo que quem se pronunciou para fazer a venda foi fulano. Então veja, pontualmente isso é evicção. A evicção, portanto, pessoal, ela viabiliza que o comprador pode denunciar o vendedor na hipótese de evicção, que é o caso pontual daqui. Fulano, que se apresentou como proprietário do bem, vendeu para Beltrano, mas o imóvel é de X. E aí, para Beltrano não ficar a ver navios, né, para não ficar, portanto, em prejuízo, existe o instituto da evicção. E a evicção, portanto, ela, inclusive, tem um fenômeno bastante interessante.
ela fala nisso. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. E aí completa. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Olha que massa. Mesmo realizado em asta pública, ainda se torna, portanto, observada dentro do direito material e processual o fenômeno da evicção. Bem, subsequentemente, pessoal, nós temos aqui uma segunda hipótese, que está no artigo 125, inciso 2. Envolve, pessoal, a denunciação da lide por força de lei ou de convenção, onde tem uma das pessoas obrigação de indenizar. É o caso pontual, gente, de um indivíduo, né, fulano, acionando judicialmente a seguradora para indenizar esse indivíduo em razão de sinistro ocorrido. Tá? Então, repetindo, na segunda hipótese é a mais fácil, a situação em que o indivíduo realiza a denunciação da lide em razão de força de contrato ou de lei e, nesse sentido, obriga essa pessoa que é o denunciado a lhe indenizar. Citei como exemplo a situação em que envolve, pessoal, o ressarcimento em razão de acidente veicular, por exemplo. E aí o indivíduo realiza a denunciação da lide para chamar ao feito a seguradora. E a seguradora realiza ali, portanto, o fenômeno do pagamento da indenização. Beleza? Então, voltando aqui ao caso concreto aqui do nossa videoaula, pontualmente a matéria. Então, denunciação da lide na situação em que seja autor ou réu, na condição de denunciante, chama ao processo o denunciado, que é o terceiro, justamente para que, se esse autor ou réu está na condição de sucumbente do processo, ou seja, ele perdeu o processo, aí o que vai acontecer, pessoal? Vai migrar a atenção ao denunciado para que ele, portanto, venha a ressarcir os prejuízos que o sucumbente sofreu no processo. Tá bom? Bem, de toda maneira, pessoal, não significa dizer que toda vez que acontece, por exemplo, um caso como esse de locação, o juiz ele vai concordar com a denunciação da lide. Pode acontecer, e acontece em alguns casos complicados, que não há, portanto, a denunciação da lide sendo aceitada, né? O juiz defere a denunciação da lide. Então, o que vai acontecer nesses casos? Nada impede que o sucumbente, em ação própria, autônoma, processe, portanto, o denunciado. E aí vai tramitar pontualmente com uma ação autônoma normalmente. Não vai ser um caso de intervenção de terceiros, mas vai ser um caso específico de ação de regresso, pontualmente autônoma. Beleza? Bem, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Associado a isso, assim. Então, feito isso, parágrafo 1º, né, eu inclusive já havia dito para vocês, o direito regressivo, do artigo 125, tá? Então, parágrafo 1º do artigo 125 diz o seguinte: o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser provida ou não for permitido. Então, se o juiz não concordar, né, não fizer, portanto, o aceite para que haja a denunciação da lide, o camarada sucumbente vai se valer de quê, gente? De ação autônoma. O direito ali resguarda plenamente essa prerrogativa, tá bom? Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui ler o artigo 126, e aí eu vou seguir especificamente a estudar a denunciação da lide feita pelo autor e a denunciação da lide feita pelo réu, tá bom? Bem, a do réu é a mais ampla de todas. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bem, o 126 do Código de Processo Civil diz o seguinte: a citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for o autor, ou na contestação se o denunciante for o réu, devendo ser realizado na forma e nos prazos previstos no artigo 131. É a própria lógica, é o modus operandi, né? Se for feita pelo autor, né, o autor logo na exordial, ele vai fazer o quê, gente? O fenômeno citatório. E, subsequentemente, olha só, se for feito em sede de contestação, vai ser feito, né, pessoal, gente, pelo réu, observando as regras de prazo processual do artigo 131. O 131 diz o seguinte: a citação daqueles que devem figurar em discussões passivos será requerida pelo réu na contestação. Então, o autor realiza o pedido na exordial, na petição inicial, e o réu realiza o pedido, pessoal, na contestação. Isso aqui não tem muito complicador, não. Então, a denunciação da lide, mais uma vez, ela é feita inicialmente pelo autor, aí vai realizar o fenômeno citatório na petição inicial, e o réu por intermédio da sua contestação. Nada demais. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, vamos aqui às hipóteses pontuais. Veja pontualmente, pela quarta vez, o que eu disse. A denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu.
Bem, nesse sentido de consequência, vamos trabalhar aqui a denunciação da lide feita pelo autor. Olha o que diz o artigo 127 do CPC. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsórcio do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo em seguida à citação do réu. Aqui é um importante caso interessante, porque, pessoal, a possibilidade de ser aditada, né, de aditar a petição inicial. Veja que claramente o CPC diz que ele ingressa na condição de litisconsórcio do denunciante. Então, nesse sentido de consequência, tem que alinhar os pensamentos, tem que alinhar as ideias. E é por isso que o CPC diz, olha, então vamos fazer aqui, após o deferimento da denunciação da lide feita pelo autor, sendo admitida ela, vai fazer o que, gente? Acrescentar os argumentos, ou seja, vai aditar a exordial. Então, em síntese, ocasião que ocorre em que o terceiro denunciado poderá assumir a posição de litisconsórcio ativo, né, junto com o denunciante e irá aditar a exordial. Tá bom? Bem, o que pega aqui especificamente são as hipóteses previstas de denunciação da lide envolvendo, pessoal, o réu. Nesse sentido de consequência, nós temos pontualmente o artigo 128 do CPC, que trata pontualmente da denunciação da lide envolvendo o réu. Bem, a primeira das hipóteses prevista no inciso 1 diz o seguinte: feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo a ação principal em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Tá? Então, nesse caso pontual, nós temos o autor de um lado e do outro em litisconsórcio passivo, portanto, o réu, né, o denunciante, e do outro lado, de forma conjunta, o terceiro. Então, é o caso aqui que eu coloquei, para a gente fazer bem claro. O autor aqui, né, aí o réu denuncia e forma aqui pontualmente, pessoal, uma relação de litisconsórcio entre réu e o terceiro. Bem simples. Bem, dando seguimento ao nosso trabalho, se o denunciado for revel, o denunciante poderá deixar de prosseguir com a sua defesa eventualmente oferecida e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação reversiva. Pessoal, aqui é bem simples, parece complicado, mas é bem simples. No artigo 128, inciso 2, é a situação em que o denunciante ele vai focar toda a sua atenção na ação de regresso. Então, veja, ele não vai, portanto, se dedicar a discutir a matéria na ação principal. Ele vai se dar direito, vai se dar como prerrogativo de discutir na ação de regresso. Bem, na terceira e última hipótese, encerrando, portanto, essa temática, nós temos aqui, se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Nesse caso pontual, nós temos que o denunciado confessa claramente o alegado na ação principal. Tipo, poxa, realmente, o cara é um fiador, estou devendo mesmo, fiquei desempregado e não tenho condições de arcar, portanto, não tive condições de arcar com a locação. Então, eu estou errado aqui nessa história. Então, ele lá, claramente, confessa a situação. Nesse caso, pessoal, o denunciado, ele deve, portanto, expressamente admitir como verdadeiro todos os fatos narrados na exordial. Bem, para encerrar essa temática, pessoal, aí eu darei uma especial atenção ao artigo 129, que trata pontualmente da decisão de sentença, tá? Encerrando, portanto, essa temática. Primeiro, né, o juiz necessariamente ele julgará o pedido e a denunciação da lide, simultaneamente. Olha só, artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Então, se o denunciante, pessoal, é aquele que, portanto, denunciou, seja autor ou réu, for vencido na principal, o juiz vai analisar o que, gente? A denunciação. Agora veja, o parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Então veja, por via das causas, o denunciante ele for vencedor da ação principal, a denunciação da lide não será analisada, porque não tem sentido, ele venceu a causa, mas isso ocorre pela falta de interesse de agir. Está bem claro aqui, ó. Está bem claro, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Então, nesse caso pontual, pessoal, por falta de interesse de agir, não será analisado a
denunciação da lide. Então, repetindo, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz vai passar a analisar a denunciação. Se ele é vencido é porque ele é sucumbente, ele perdeu. Vamos trazer aqui o caso pontual aqui. Nós temos aqui situação de autor e réu. O réu, felizmente, fiador, pisou na jaca, né, e ter sido fiador desse cara, e aí, felizmente, o juiz vai migrar a atenção para analisar pontualmente essa relação entre o R e o D. Bem, de toda maneira e consequência, quando nós temos a situação de que o denunciante, ou seja, aquele que denuncia, autor ou réu, for vencedor da ação principal, não tem lógica você analisar aqui especificamente a denunciação da lide. Bem, o parágrafo único do artigo 129 foi uma inovação do novo CPC, porque remete, pessoal, que há uma falta de interesse de agir e, nesse sentido, sem sombra de dúvidas, remete uma consequência. Olha só, se o denunciante for vencedor da ação, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado sem prejuízo da coordenação do denunciante, ou seja, aquele que chamou o cara para fazer o feito, ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Então, denunciado nesse sentido não vai ficar no prejuízo. Então, se você for fazer a denunciação da lide, tenha certeza do direito material envolvido para não poder praticar injustiças. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Feche, portanto, esse modo de denunciação da lide. Na próxima temática, trabalhei um tema bastante interessante, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, subsequentemente, o amicus curiae, que inclusive envolve o controle de constitucionalidade. Bem, muito obrigado a atenção de todos vocês, pessoal. Eu peço-lhes que, se a aula for válida, que deixe o seu like, compartilhe a sua videoaula e te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço a todos e até mais.